Fala pessoal, chega mais porque tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet. Hoje, segunda-feira, é dia de eliminatórias europeias. Lá na Europa o bicho vai pegar porque a Itália enfrenta a Moldávia e ambas precisam da vitória. A Itália perdeu o primeiro jogo dessas eliminatórias por 3-0 da Noruega e hoje precisa correr atrás do prejuízo, Bernardo. Moldávia também precisa correr atrás porque jogou 2 rodadas, perdeu as 2. O time da Moldávia é horroroso, né? Você olha para a Moldávia e, assim, não necessariamente as ex-repúblicas soviéticas fizeram mau papel no futebol, né? A Ucrânia já foi a Copa do Mundo e tal. O Cazaquistão vai à próxima Copa do Mundo. O Cazaquistão não, o Uzbequistão vai à próxima Copa do Mundo e tal. Então, eles costumam fazer bons papéis, né? Mas a Moldávia não, né? Tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo dos países europeus, fica ali entre a Ucrânia e a Romênia, tem um futebol praticamente amador. Não acredito que fará frente, repito, não acredito, não cravo, que fará frente à seleção italiana jogando em Reggio Emília, ou seja, na Casa da Azzurra. Porque a Itália vive um momento talvez mais dramático da história da seleção, com o técnico demitido dirigindo a Itália hoje à beira do gramado. O Luciano Spalletti deu uma entrevista coletiva ontem dizendo que foi demitido após a derrota humilhante da Itália para a Noruega por 3-0. Então é o seguinte, ele vai fazer o último jogo dele à frente da equipe, ele disse que não queria sair, mas que tem que respeitar a decisão. Sim. E vai fazer mudanças, certamente, no time italiano, né? A gente imagina uma linha de 3 zagueiros, com o Di Lorenzo, que é centroavante, que é lateral direito, melhor dizendo, atuando como um zagueiro pelo lado direito. E aí a entrada do Ranieri no lugar do Coppola, no miolo de zaga. Ranieri é jogador da Fiorentina, com Bastoni, esse sim muito bom, pelo lado esquerdo. A dúvida está nas alas, né? Porque na partida contra a Noruega entraram o Zappa Costa, da Atalanta, e o Dodi, do Tottenham. E foram muito mal, né? Então existe uma expectativa para o retorno do Federico Di Marco como titular pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, de repente, ele faz um improviso ali com o André Cambiasso, da Juventus, que pode jogar nas duas funções. Eu estou muito preocupado com o estado físico do Barella, que foi titular na partida contra a Noruega. De repente, ele coloca o Fratesi, que é a reserva dele na Inter de Milão, ao lado, quem sabe, de Samuel Ricci, jogador do Torino, e Sandro Tonali, do Newcastle. E à frente não tem muito o que fazer. Deve jogar com o Raspadori, que é reserva do Napoli, e Matteo Retegui da Atalanta. Digo que não tem muito o que fazer, porque na partida contra a Noruega, por exemplo, ele tira o Retegui e coloca o Lorenzo Luca, que é um jogador da Udinese. Quer dizer, um daqueles que não tem condições de vestir a camisa da seleção italiana. Enfim, vale lembrar para você que BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para esse jogo decisivo para a seleção italiana. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Se preferir, você pode digitar este endereço no browser de sua preferência. Aí a mágica acontece, abre a capa do site e aí você vai chegar a este jogo entre Itália e Moldávia, né? Como é que a gente vai fazer isso? Tá vendo o menu aqui no canto superior esquerdo? Clica nele, tá? E aí você vai em futebol europeu. Bom, beleza. Aqui nessa página você terá acesso a todos os jogos das eliminatórias europeias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais um deles, tá? Aí você vai clicar aqui em Itália e Moldávia. Beleza, clicou aqui e a gente vai mostrar para você como você vai criar a sua aposta, dando, claro, o nosso pitaco aqui. Acho que a Itália ganhou o jogo, né, Isa? A Itália tem que ganhar o jogo hoje. Não é possível, né? Total de gols, mais de 3,5 ou menos de 3,5? Menos de 3,5. Ou seja, no limite, né? Jogador para marcar, vamos no Raspadori? Raspadori, que não é nenhum craque, mas vai ajudar a gente hoje. Tá longe de ser um craque, ele é reserva do Napoli, campeão italiano, ele é reserva do Lukaku, que vai entrar em campo hoje também. Mas é a esperança de gols da Itália, é com isso que a Itália trabalha.
Então não perca essa oportunidade de fazer a sua fezinha no site bandbet.bet.br e as eliminatórias europeias continuam hoje com um jogo mais equilibrado em tese do que esse entre Itália e Moldávia, né, Isa? Bélgica e País de Gales, estamos falando deste confronto também hoje pelas eliminatórias. Grupo J, lá na Europa, jogo complicado. O País de Gales é o líder do Grupo J e a Bélgica, Berna, tentando sua primeira vitória. Aquela geração belga que muito se falava, muito se dava moral, tá acabando. Tá envelhecida. Eu não sei se foi tão bom assim para a Bélgica, porque por anos ou nos últimos anos se falou tanto dessa geração, que era inspiradora, tinha grandes jogadores, é verdade, mas de fato não conquistou nada. Então agora, quem sabe se chega uma nova geração para mudar e fazer as coisas diferentes na Bélgica. A Bélgica tem 2 marcos na sua história. Sim. Né? Teve uma geração tão boa, até melhor do que essa nos anos 80, né? Que chegou também à semifinal de Copa do Mundo em 1986 no México e acabou sendo derrotada pelo Maradona. Foi nem pela Argentina, foi pelo Maradona. Pelo Maradona. E aquele time tinha jogadores espetaculares, né? Como Schifo, Van der Elst, Gerrits, Colemans, o goleiro Jean-Marie Pfaff, que era um espetáculo e tal. Então essa geração fez a parte dela. Essa geração, que entra em campo a partir de 2014, na Copa do Mundo no Brasil, sempre encarou pedreiras nas Copas do Mundo, né? Porque você pensa em 2014, teve pela frente a Argentina, né? Nas quartas de final, em Brasília, a Argentina venceu aquele jogo por 1-0. Então a Bélgica saiu fora para uma seleção que foi vice-campeã mundial. 4 anos depois, a Bélgica, já mais amadurecida, elimina o Brasil, né? Na Rússia, e aí joga na semifinal num jogo horroroso contra a França, que seria a campeã do mundo, né? Com gol do Umtiti, 1-0. Então, assim, a Bélgica, de certa forma, ela sempre deu um pouco de azar. Faltou né? um pouco de sorte. Nos confrontos ali, no emparceramento e tal. Mas, como você bem disse, é uma geração que já está no finalzinho, né? Dos representantes daquela geração que começa a entrar em campo ali entre 2010 e 2014, restam 3. Né? O Meunier, veterano lateral direito, que jogou no Paris Saint-Germain, inclusive, o Kevin De Bruyne, né? E o Lukaku. Que é a grande esperança de gols e tá jogando em alto nível, tá jogando italiano bem, então acho que fica por conta aí do Lukaku fazer alguma coisa lá na frente. Eu também acho. O Lukaku foi campeão italiano, inclusive, pelo Napoli, né? Então é um jogador que ainda atua no mais alto nível. O De Bruyne saiu do Manchester City, é o maior jogador da história do futebol belga, né? Mas não dá para contar muito com ele. Embora a Bélgica ainda tenha bons jogadores. Amadou Onana no meio de campo, Tielemans, 2 jogadores do Aston Villa, tem o Doku pelo lado esquerdo, que é ponta do Manchester City. O Celso, o goleiro, já que o Courtois abandonou a seleção, é muito bom, é do Nottingham Forest, então tem gente boa ali. O Faz, zagueiro, que parece até um pouco com o Davi Luiz, é bom zagueiro, joga na Premier League também. Então você tem bons jogadores, mas nada comparado àquilo que a gente viu no início, né, dessa geração belga, desses jogadores que fizeram bons papéis nas competições, sejam europeias ou sejam mundiais, né? E BandBet está nessa para esse jogo entre Bélgica e País de Gales que não tem mais o Gareth Bale, né? Mas ainda assim tem bons jogadores, o Ben Davies, zagueiro do Tottenham, tem o Ampadu, que joga no Leeds, né? Que foi revelado pelo Chelsea, na ponta direita joga o Brennan Johnson, também do Tottenham, então tem bons jogadores dirigidos pelo maluco Craig Bellamy, que foi jogador galês, evidentemente, do Newcastle, completamente doido, mas é o técnico da seleção galesa. Então aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí você será direcionado naquele caminho, né? Até chegar nas eliminatórias europeias, já está aqui o jogo em destaque entre Bélgica e País de Gales, partida que será disputada no estádio Rei Balduino, em Bruxelas, a capital belga. Então você vai aqui em criar uma aposta. Eu acho que a Bélgica ganha esse jogo. Ok, vamos de Bélgica. A Bélgica empatou com a Macedônia do Norte, né, com o gol do Alioski, que no finalzinho precisa ganhar, né? Então vou aqui na Bélgica. Não vamos em dupla chance, não. Você acha que as 2 equipes marcam? Sim. Sim, tá bom. E aí a gente vai... Deixa eu ver se temos jogador para marcar. Claro Lukaku, que temos. Queremos Lukaku. Queremos o Lukaku, né?
Lukaku para ir ao fundo das redes, o centroavante belga, senhor jogador. Então é isso. É muito fácil você criar a sua aposta personalizada na BandBet. Crie a sua aposta personalizada para esse jogo que é muito importante para a seleção belga. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.